Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o ciclo PDCA, a técnica mais importante para a gestão da melhoria da qualidade. Uma primeira informação importante para nos dar uma dimensão da importância do ciclo PDCA é ver esses resultados de busca, né? Se a gente entrar no Google e colocar PDCA, então essa minha pesquisa levou a mais de 19 milhões de resultados de busca, né? Então isso revela um pouco dessa importância, da relevância do PDCA em gestão da qualidade, em gestão da melhoria. Muito bem, o PDCA é um ciclo, né? Então é um método, um passo a passo cíclico. Ele é conhecido como o ciclo PDCA, claro, mas também é conhecido como o ciclo Deming, o ciclo de Short, né? Fazendo referência às pessoas que criaram ou ajudaram a disseminar o ciclo PDCA. Ele é um método, né? Porque ele tem essa característica de ser um passo a passo, então é um método para eliminação ou minimização de problemas, né? Então, na busca de melhorias. E o PDCA se refere aos passos do ciclo, né? Então, o primeiro deles, que é o P, né, faz referência ao plan, de planejar uma ação de melhoria, né? E esse planejamento de uma ação para melhoria envolve a busca, né, do melhor conhecimento dessa situação problema, portanto, o levantamento de dados, a melhor caracterização do problema, a busca de possíveis causas para a ocorrência de problema, para que tudo isso leve ao desenvolvimento de uma possível ação de melhoria, não é, que venha a eliminar esse problema ou minimizar os seus efeitos. A próxima etapa é o Do, que faz referência à implementação de melhoria, seguida pelo Check, que é a verificação do resultado dessa ação de melhoria, se de fato ela leva a uma redução ou minimização desse problema, né? E por último, essa etapa do Act, né, que implica então, bom, caso a ação tenha sido bem sucedida, então a gente passa a ter, digamos, um novo modo de operação, né? Então essa mudança, essa ação de melhoria, ela se torna parte da rotina da gestão de operações. Muito bem, algumas características importantes para falar sobre o PDCA. Primeiro, ele é o método que é a essência dessa abordagem da gestão da qualidade, que é a busca de causas raízes, né? Então, a gestão da qualidade, ela segue essa linha de raciocínio, né? Se temos um problema, a gente tem que identificar o que está causando esse problema, quais são as causas, as possíveis causas, né? Além disso, como eu já disse, ele é um processo, ele é sistemático, ele é um método, ele implica num passo a passo, analisa, planeja, executa, avalia, revê curso de ações. Ele também tem essa característica de ser um método científico, porque ele se baseia no levantamento de dados, né? Então a gente vai ver várias técnicas que procuram coletar dados e analisar esses dados, né? Seja por meio de um gráfico, de um histograma, um gráfico de tendência, Pareto, né? E várias outras técnicas, cujo objetivo por meio dessa análise de dados e evidências, né, dos fatos do ocorrido, trazer luz, trazer esclarecimentos sobre o que está acontecendo, como isso acontece, o que pode estar levando a isso, tá bom? Então, ele se baseia nessa abordagem de busca de dados e fatos, né? Que é uma característica de métodos de investigação científica. Uma outra característica importante do PDCA é que a solução, ela emerge de uma combinação de experiência mais conhecimento, né? A gente procura ilustrar essa ideia por esse diagrama, né? Então a gente parte sobre a reflexão
né, de um problema, né, por que esse problema está acontecendo. A gente está no nível pensamento, mas de certo modo essa reflexão sobre o problema, ele já decorre, não é, de algum dado que traz evidência sobre esse problema. Então, o que a gente faz é ir a campo para coletar mais dados, não é isso? Para entender melhor esse problema. Talvez para, entre vários problemas, selecionar qual que é o problema que vai ser tratado prioritariamente, não é? E a partir desse momento, então, a gente começa a coletar mais dados, começa a tentar entender melhor o porquê que isso está acontecendo, não é? A partir daí, a gente vai para analisar as causas, não é? Quais são as possíveis causas que estão levando a esse problema, não é? Para a gente, a partir daí, procurar desenvolver um plano de ação, não é? Implementar esse plano de ação, não é? Coletar novos dados, não é? Para avaliar se essa ação implementada levou a melhores resultados. Não é? Caso positivo, não é? Chegamos a melhores resultados, padronizamos, não é? esse modo de operação. Caso contrário, voltamos, não é, a refletir sobre a situação do problema. Então percebam que a gente está constantemente migrando entre não é, essa experiência de a gente observar o que está acontecendo por meio da coleta de dados e a reflexão sobre o porquê isso está acontecendo e como que se poderia minimizar essa situação, problema. Não é? Então, essa é uma característica muito importante dessa combinação entre experiência e conhecimento. Muito bem. O PDCA, ele é melhor detalhado pelo MASP, não é? Que é uma versão do PDCA. Não é? O método MASP faz referência a método de análise e solução de problemas, em que se procura melhor detalhar, especialmente essa fase inicial do plano. Não é? Então, o MASP, ele estabelece esse conjunto de etapas. Então, na primeira etapa do P, a gente tem lá um momento de identificação do problema, né? Definir claramente qual é o problema e a necessidade de melhoria, ou seja, qual que é a prioridade que a gente vai dar, né? Para, enfim, diferentes problemas que a gente tenha. A partir daí a gente vai observar melhor, né? Porque obviamente já foi observado, né? Já temos evidência, alguma evidência de que temos um problema, né? Então a gente vai procurar observar melhor, para tentar entender melhor essa situação, problema, para que numa etapa seguinte de análise de causas raízes a gente consiga, não é? Procurar estabelecer essas conexões, não é? De efeito indesejável, que é esse problema que a gente está vivenciando, e as possíveis causas que levam a esse problema, né? Então, o que está causando esse problema? Para a partir daí a gente identificar ou propor, pensar em um plano de ação, planejar, implementar, verificar, não é, resultados. A gente conseguiu minimizar ou eliminar, não é, esse efeito indesejável, esse problema. Caso positivo, a gente padroniza e concluímos o nosso esforço. Caso contrário, não conseguimos chegar ao resultado satisfatório, voltamos a estudar a situação do problema. Tá bom? Então, essas são as etapas do MASP. Não é? A gente também é importante falar sobre outras abordagens que surgiram a partir do PDCA, como, por exemplo, o DMAIC, né? Então, no final dos anos 80 do século passado, e depois, eu diria que a partir dos anos 2000, que esses programas Seis Sigma ganharam relevância, né? E o Seis Sigma, ele, né, propõe uma série de coisas, mas também se baseia num método de melhoria. O método de melhoria que ele chama de DMAIC. Não é? DMAIC faz referência a essas etapas, não é? Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Não é? E a gente vê claramente que existe um paralelo
entre o DMAIC e o PDCA. Né? Então, todas essas fases de Define, Measure, Analyze, Improve tem a ver com as etapas de planejamento e execução, incluindo também a avaliação, né, de resultados. E o Control, que é a partir do momento então que a gente coloca essa ação de melhoria em operação. Né? Então, sempre que a gente ouvir falar sobre DMAIC, do Six Sigma, a gente está falando também do PDCA. Né? Então, digamos que seja uma nova roupagem para o PDCA. Bom, o PDCA, a gente pode dizer que na sua forma mais simples, é um método de raciocínio, né? É um método de raciocínio que a gente inclusive usa no nosso dia a dia, né? A gente tem um problema, a gente sempre procura refletir sobre o porquê desse problema, né? Por que está causando esse problema. Na forma mais complexa, ele pode ser um método que envolva um conjunto de técnicas, não é, associadas ao longo dessas etapas do PDCA, não é, que ajudem não só, não é, a busca de causas e possíveis soluções, mas que usem técnicas como, por exemplo, técnicas estatísticas para a gente avaliar se o resultado de fato é eficaz. Não é? Então, a gente pode usar técnicas como planejamento e análise de experimento, testes de hipóteses, né, para a gente avaliar o quanto que a ação de melhoria de fato representa uma melhoria. Bom, e existem, de qualquer maneira, várias ferramentas que podem ser usadas ao longo do PDCA. Então, são ferramentas complementares, né, que nos ajudam a caminhar nessas etapas do PDCA. Então, claro que essas ferramentas dependem, né, da fase, da etapa que a gente está do PDCA. Então, a gente pode usar técnicas, né, que nos ajudam a observar essa situação-problema, né, medir essa situação-problema. Então, a gente lembra aqui o gráfico de controle, gráfico de tendência, histograma, análise de capabilidade, Pareto, né, que são todas ferramentas que nos ajudam a caracterizar melhor essa situação-problema, qual que é o problema, o maior problema que a gente vem enfrentando, como, por exemplo, o uso de Pareto, né? Ou então técnicas para a gente analisar as causas raízes, né? O porquê do porquê. Então, diagramas de relações de causa e efeito, mind mapping, ou mesmo process mapping, né? Que nos ajuda a explicitar uma situação e uma situação-problema, né? Podemos ainda ter técnicas como matriz de priorização, que, como o próprio nome diz, nos ajuda a estabelecer prioridades, né, com base em critérios objetivamente definidos. E técnicas que nos ajudam também a fazer o planejamento de ações, né, então como 5W, 1H ou 2H, diagrama em árvore, diagrama de atividade de processo decisório. Então são todas técnicas que são complementares ao PDCA, que são bastante populares em gestão da qualidade e que nos ajudam nesse esforço de melhoria. Nos próximos vídeos vamos falar sobre essas técnicas de gestão da qualidade, né, que são usadas em conjunto com o PDCA. Até lá, pessoal!